Olá, estamos começando agora mais um programa Acontece Alagoas. Eu estou para falar agora, já tive com ele aqui no Personalidade, anunciamos que ele ia lançar o livro, mas o livro foi lançado durante a Bienal. É o livro do Fernando Valões, Da Fome à Fama, que eu estou mostrando aqui, ó. E é um livro que fica em pé na estante, viu? É um livro grosso. Meu pai dizia que livro bom é assim, aquele que fica em pé na estante, né? Que não fica bambeando, se equilibra por ele mesmo. E que conta um pouco da tua história toda. E dos meus colegas também, né? E dos seus colegas, porque uma história não se faz sozinho, Sim, né? Não. Tem vários participantes, né? Inclusive o diretor dessa emissora aqui, quando ele estava lá no SBT, quando ele chegou em Maceió, o Carlos Fragoso, que era conhecido por Carlinhos, né? Nas rodas dos amigos, né? Carlinhos, tá aí! Então, quando você dava essa senha, Carlinhos aparecia. Então, a história do Carlinhos, do Arnaldo Costa, do Reinaldo Cavalcante... Mas você só conta as histórias contáveis. Né? Contáveis. Porque tem as incontáveis desse povo. Jornalista tem muita história incontável. Um dia que Pedro Collor me chama lá na sua sala, pois não, senhor Pedro, e eu me deparo com a mesa dele cheia de comprimidos, e ele diz, tudo bem? Eu digo, tudo bem. Ele diz, escolha um comprimido aí. Eu digo, para quê? Aí ele disse, para que serve esse comprimido? Para dor de cabeça. Eu digo, eu não estou com dor de cabeça. Você sabe de onde vieram esses comprimidos? Não, dos Estados Unidos. Sim, mas o que é que tem a ver? Se eu não estou com dor de cabeça, ele pode vir da China, da Inglaterra, né? Você é muito otário. Tá bom, pode voltar. E ele ficou lá, contemplando aquele monte de comprimidos. E eu conversava até com o Jaime Fernandes, que é o diretor técnico, disse, eu fui algumas vezes para os Estados Unidos e trazia uma mala. Graças a Deus, somente uma vez que a Polícia Federal perguntou, e essa mala cheia de comprimido, o que é isso? Isso aí é para Pedro Collor. É um amigo dele. Ele era um dos meus, que eu adoro uma farmácia, eu sou daquele cara que entra na farmácia, qual a novidade que tem hoje aí? Aí é demais, né? Qual a novidade? Então, tem a história de um dia que Pedro tentou abrir, eu chamei porque precisava ter acesso ao departamento de artes, e vocês vão ler o livro, peço o livro Da Fome à Fama, e de repente, minutos depois, chegou o diretor da sala, o Heleno Edson, grande artista, né, o Heleno Edson, e aí o Heleno disse, o que houve aqui? A porta está quebrada, trinca, tudo no chão, o que foi que houve? Digo, esta porta resolveu desafiar Pedro Collor, lutar karatê com Pedro. Se deu mal. Está perdido. E ele disse que você consertasse, com seu dinheiro, viu? Porque ele tinha saído e tinha deixado a porta fechada. Eu não vou dar spoiler dele. Lê o livro que vocês vão saber. Quando a porta se deu mal, depois de lutar com Pedro Collor. Um grande amigo, um coração bondoso, amava demais a comunicação. E o amor dele foi tão grande com a comunicação que derrubou o irmão da presidência da República por conta das gazetas. É verdade. Então E aí gerando um problema, né, entre dois irmãos, que o Fernando também dava sustentação a todas as empresas, o Arnon, né, essa questão política também sustentava. O Pedro era um cara mais do batente, né? Eu vou, inclusive, nos próximos dias a gente vai começar o senador Arnon, sim, era um líder da imprensa nacional, né? Ele muito jovem. Eu estou pesquisando agora o Aloysio Branco, o poeta que morreu com 28 anos de idade, nunca publicou. Eles eram amigos no Rio, então a posição que o Arnon, como jornalista, tinha no Rio era uma posição de grande destaque. Ele era um jornalista muito conceituado. Poucas pessoas poderiam fazer o que o Arnon de Mello fez. Ele, garoto, com seus 16, 17 anos, vendia assinatura do jornal Gazeta de Alagoas, que anos depois ele comprou. Então, ele começou aqui na questão, vendendo, né? Que o pai dele era um homem abastado lá em Rio Largo, naquela região, mas quebrou, veio morar em Maceió, abriu um armazém aqui em Jaraguá e começou a comprar açúcar para exportação. Mas aí veio a Primeira Guerra Mundial, em 1919, né? E
baixou um decreto que ninguém poderia vender nada, principalmente alimentos, para fora do Brasil, que poderia faltar aqui com a guerra. E ele não vendeu o açúcar, e o açúcar virou água dentro dos armazéns, e ele ficou pobre, e ele teve que vender assinaturas de jornal para sobreviver. O filho de um alto empresário na área de açúcar. Então, Arnoldo de Melo tem uma história muito bonita. Eu chamo ele como meu pai do trabalho. Foi ele que abriu as portas. E depois no Rio mandou na imprensa, né? É um cara conceituadíssimo, referencial. Né? Uma certa vez intelectual. Eu subia correndo aquele primeiro andar. Eu tinha uma tática de ser 4 passadas para subir os degraus até chegar ao primeiro andar. Eu dava 1, 2, dava a curva e subia de novo. E numa dessas, aí nessa coisa, vai lá em cima pegar uma fita, vai longe, correndo. Fernando, aí eu, quando eu dobrei a curva assim, ele ia descendo com o seu Carlos Mendonça, pai do Alfredo Gaspar de Mendonça, né? Ia descendo, aí quando eu dobrei a curva aqui na minha carreira, bati no senador, o senador caiu para trás nos braços do Carlos Mendonça, ajeitando o óculos, aí eu já não segui a viagem, já entrei à esquerda, entrei dentro do banheiro. E fiquei aqui orando, rezando, meu pai, não deixa que eu perca esse emprego. E aí eu vi quando o senador disse, quem foi? Aí ele disse, não deu para ver de jeito nenhum. Foi uma velocidade tão grande que você passou, que não deu senador. Aí ele disse assim, não pode, rapaz desse, uma pessoa dessa não pode trabalhar dentro da empresa, não. Eu ouvindo. Eu disse, meu Deus. Aí ele disse, você já pensou se eu fosse uma mulher com essa pancada e não tivesse alguém para segurar ela? E aí demorou, eu fiquei, depois de meia hora que eu desci, com medo do senador estar lá embaixo, esperando ver se quem era a pessoa que deu. Então, essa história está no livro. E tem outras histórias do senador. Maravilhosas. Olha, minha gente, a gente está encerrando o nosso programa aqui. Olha, está aqui, estou mostrando o livro de novo. Aqui, ó. Comendador Valões. Eu quero agradecer também aí à Câmara de Vereadores pela homenagem que foi me concedida aí com a comenda Arnoldo de Melo. Isso, da fome à fama. Uma história do Valões, mas que é uma história da imprensa alagoana, da televisão alagoana, de como ele, como empresário, viveu os melhores momentos, depois cai, depois se levanta, como é a história de todos os empresários e jornalistas de Alagoas. Sempre assim, sempre com um projeto novo, sempre sonhando, né? Cai aqui, levanta acolá. Já tivemos muitos projetos editoriais que foram top, depois fracassaram. É isso mesmo. Alagoas, eu quero agradecer a você. Essa história. Está aqui, ó. Consegue também na editora Edifica, viu? Tá tudo esgotado, então só com a editora. É isso, esse é Fernando Valões, essa alma generosíssima. A gente se despede aqui, esperando que vocês assistam às nossas reexibições, procurem o livro do Valões aqui na editora Edifica com K, né? Então você no Google, no Instagram, e vai conseguir essas 2 pérolas, se divertir bastante, porque são histórias às vezes muito engraçadas, né? Que você, né, coisas da vida, mas que são coisas engraçadas. Então, um beijo no coração de todos, até um próximo programa.